Voltamos! E para vocês que ligaram a televisão agora, o nosso tema é doenças psicossomáticas. E agora os nossos convidados vão responder as perguntas que vocês enviaram por e-mail. É isso mesmo, você enviou e agora você vai ter a resposta da sua pergunta. E eu começo com uma moradora de Volta Redonda, é a Adriana Santos. Ela quer saber do José Tarcísio o seguinte: como diferenciar doenças psicossomáticas de simulação ou de hipocondria? Bom, Adriana, como eu havia falado antes, a grande diferença é a lesão, né? Então, assim, vamos imaginar que uma pessoa chegue com paralisia de braço, né? Ela vai ao neuro, ela vai ao ortopedista e de uma hora para outra, com um ansiolítico qualquer e tal, ela simplesmente volta a movimentar o braço. Ou seja, não há lesão. Então a gente pode ter paralisia de membros inferiores, de membros superiores, pode ter inclusive cegueira, que é chamada de cegueira histérica, e de repente volta a ver. No caso da psicossomática, não, tem que ter lesão, ou seja, esse braço ele não volta assim do nada a se movimentar. Então essa seria a diferença, a grande diferença. E no caso da hipocondria, não. A hipocondria, a gênese dela, ela é mental, assim como depressão, pânico, enfim, é uma outra via, é uma outra história. Inclusive, só a título de ilustração, que o Dr. Luiz estava falando antes da época do Charcot, Freud começa exatamente dessa forma, né? Ele chegava no ambulatório, via que existiam mulheres que estavam com paralisia de braço e existe, assim, me desculpe entrar um pouquinho na sua área, Luiz, mas de que tinha uma lei dentro da neurologia que falava que toda paralisia, ela obrigatoriamente tinha que ser distal proximal, né? E essas mulheres, elas chegavam com paralisia de cotovelo, de ombro, mas a mão mexendo. Fragmentar. Então alguma coisa tinha de errado naquilo. Ou a neurologia estava toda errada, ou então não era somático, não era orgânico. Foi aí que começou essa história. Agora, a Maria Luísa de Barra Mansa, ela tem uma pergunta por Dr. Luiz Alexandre. Ela quer saber o seguinte: tais doenças podem se tornar crônicas, doutor? Com certeza, né, Maria Luísa? Toda doença que não é abordada corretamente pode ter cronicidade. E o perigo é justamente esse, porque com a cronicidade significa não trato e essa doença permanece ao longo do tempo, né? Então, isso é uma doença crônica. Então, toda doença que não é tratada corretamente e que não é autolimitada, quer dizer, uma gripe, ela vai embora em uma semana, né? Então, gripe não cronifica. Mas toda doença que não é autolimitada, como essas não são, ela tenderá à cronicidade e a agravamento se não tratada corretamente. Agora tem mais uma pergunta: como o cérebro pode funcionar no caso da doença psicossomática? Quem pergunta é a Carla Teixeira, ela é de Paraty e é para o Dr. Luiz Alexandre. Olha, essa pergunta assim, no sentido orgânico do cérebro, como é que ele funciona, não se conhece muito bem, não é? O que está alterado nessas situações, como o Tarcísio já falou nos blocos anteriores, né? Não sei se a nossa espectadora chegou a assistir, são as questões afetivas, né? Isso é que está alterado. Então, aonde reside no cérebro as questões afetivas é muita discussão e daria um programa inteiro, né, científico sobre esse assunto, né, Lúcia? Mas, certamente, o grande problema é a grande desordem nas doenças psicossomáticas, né? A grande base é afetiva, seja ela consciente ou, principalmente, como o Tarcísio falou, não consciente, que é o nosso problema. José Tarcísio, tem mais uma pergunta. Sou muito ansiosa e isso às vezes me faz mal. O que posso fazer para amenizar minha ansiedade? Quem pergunta é Otávio Henrique, ele é de Piraí. Otávio, a história é o seguinte: mais de 90%, né, eu acho que posso falar isso, mas apesar de não ter dado, né, real nenhum, mas eu acredito nisso, que mais de 90% dos estados de ansiedade se tem por detrás dele medo, né? Então, o medo gera a ansiedade. Então, nesse caso, seria interessante você procurar aquilo que você tem medo. Aí seja com um trabalho de psicoterapia, seja
com terapia, que é diferente de psicoterapia. Enfim, a dica que eu te daria é essa, né? No mais, tem que ver isso mais de perto. Agora tem uma pergunta bem interessante que eu acho que todos nós queremos saber. É para o Dr. Luiz Alexandre. O que fazer para evitar doenças psicossomáticas? Todo mundo quer saber, né, doutor? Olha, acho que a melhor coisa é sair das grandes cidades e morar no interior, entendeu? Num ambiente tranquilo, né? Arranjar um trabalho, né, mais tranquilo. É muito difícil, né, Lu? Se você tem um trabalho preventivo nesse sentido, né, nós só vamos conseguir ter no momento que o homem evoluir, eu diria até espiritualmente, né? Enquanto você não buscar, né, um caminho, né, maior do que esse caminho materialista, do que essas exigências sociais que são impostas sobre nós e às quais nós respondemos tolamente, né? Tudo que é necessidade criada, que a mídia coloca sobre nós, né? Ou melhor, que se coloca através da mídia para nós, né? Essa mídia parece um vilão, né? Que se coloca através da mídia para nós. Então, quando você estabelecer quem eu sou e o que eu estou fazendo nesse mundo, né, talvez você consiga fazer um pouco de prevenção das suas doenças psicossomáticas, né, Tarcísio? Acho que é a sua opinião aí. E acho que tem uma coisa que é importante aí, assim, eu acho muito difícil falar de doença psicossomática, Lúcia, sem falar em estresse, né? E eu acho que a prevenção das doenças psicossomáticas, ela passa por isso. Então, assim, tentar colocar de um jeito claro e rápido, que é assim, a gente tem um agente que ameaça a gente, que é chamado de agente ameaçador. Esse agente ameaçador pode ser desde uma chuva forte, passando por uma irritação do dia a dia, uma separação, perda de emprego, enfim, qualquer coisa assim. Aí o nosso organismo tem que emitir uma resposta a esse agente ameaçador. Quando essa resposta vem adequada, tudo bem, é a parte saudável. Quando ela vem inadequada, são as doenças. Então, assim, primeira coisa, o estresse gera doença? Não, o estresse não gera doença. O que gera doença é uma resposta inadequada a esse estresse. Então, se a gente puder diminuir esses fatores estressantes, já é um bom caminho. Aí entra no que o Luiz está falando. José Tarcísio, mas aproveitando que você está falando disso, eu queria que você deixasse uma dica para quem está em casa nos assistindo. Qual a dica que você dá para a gente evitar essas doenças todas? Olha, eu acho que a grande dica é a gente tentar, primeiramente, definir uma coisa que é muito importante, que é o limite entre ser egoísta e cuidar de si mesmo. Se a gente estiver próximo a isso, a gente já dá um grande passo. Por quê? Porque no egoísmo, você está falando da sua relação com a sociedade e com o outro. E o cuidar de si mesmo é a hora que você pensa em ir ao médico, em fazer preventivo e etc, etc, etc. E você, doutor Luiz Alexandre? Olha, qual a sua dica? Essa dica sobre hedonismo, né? Que é o nome mais apropriado para isso, realmente é muito bom, né? Sempre, quanto mais cedo começam os sintomas, mais cedo você tratar, já é uma forma de prevenção, né? Do ponto de vista mais prático e objetivo, né? Muitas vezes nós não conseguimos nos livrar do estresse do dia a dia. Ele está aí e vai acontecer em qualquer lugar, né? Mas você ter a percepção, como o Tarcísio falou, daquilo que ele traz ansiedade, né? Ele traz medo e se manifesta de forma ansiosa, você tem que aprender a lidar com aquilo. Se você não sabe lidar por sua própria conta, procurar terapia, né? O apoio psicoterapêutico para aprender a lidar com isso é uma forma de prevenção. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Um bom dia a vocês. Obrigado a você. Obrigado. Bem, já que mente sã é sinônimo de corpo sadio, a partir de hoje teremos somente pensamentos positivos. Combinado? Então não esqueça que todo domingo nós temos um encontro marcado aqui. Eu espero você às 10 horas da manhã. Até lá!